Infelizmente, a gente sabe que veio aí nessa onda, alguns chamam de onda conservadora, outros chamam de onda de ultradireita, ou a gente agora já, depois de 4 anos, a gente coloca num cesto, né, de um selo do bolsonarismo, mas esse episódio realmente é muito emblemático porque ele é quase que o nascimento do Bolsonaro mesmo, né? Quando a gente começou é que você colocou muito bem, ele começou a ter uma relevância, começou a aparecer em programas de televisão que usavam um pouco de humor e que vinham para Brasília mostrar esse lado de bastidores e do que acontecia aqui no Congresso e tal, e acaba alçando o Bolsonaro, que cunhou essa frase infeliz num desses programas, se não me engano, né? Mostra como também, né, a nossa justiça é lenta, esse processo teve que acabar descendo para a primeira instância, porque o presidente perdeu o foro, e ele está no papel dele, criticar, ele nunca. O que eu acho que é mais triste nesse episódio do ex-presidente é que, bom, ele cometeu esse erro horrível, uma frase completamente infeliz, mas quase 10 anos do episódio e não há nenhum tipo de reflexão e nenhum tipo de reavaliação, né? Porque na vida a gente amadurece, a gente muda, a gente reconhece, admite os nossos erros, enfim. Nesse caso, não, o Bolsonaro vai continuar criticando a justiça e vai continuar falando que é isso mesmo. E aí, como você colocou, infelizmente ainda tem uma camada da população ligada a esse bolsonarismo que aplaude esse tipo de atitude machista, misógina e totalmente deplorável, né? Porque a gente está falando de um crime brutal, que é o estupro, enfim. É lamentável e é uma pena que o ex-presidente, ao invés de pegar a oportunidade para tentar fazer o meia-culpa e se redimir, ele continue insistindo de que não fez nada errado, né? Com certeza, esse seu parênteses importante da diferença, né, entre mulheres e homens, e no caso, uma mulher negra em relação a reações, com certeza isso em vários aspectos da nossa sociedade, em vários temas, infelizmente a gente ainda tem uma distância muito grande aí desse tratamento. Agora, nesse caso específico da ministra e da sua assessora, eu acho, Diego, que é como você colocou aí, né, a gente tem a responsabilidade do cargo público, e a ministra, quando ela faz o vídeo, claramente, obviamente, não havia a intenção, ela estava indo ao estádio ver a final de Flamengo e São Paulo por conta de um protocolo que ia ser assinado, que foi assinado e que já estava combinado, enfim. Só que aí, né, Diego, ela faz naquele, talvez, na espontaneidade que a gente diz, a gente que fala muito ao vivo aqui, às vezes até pode deslizar nessa coisa do se empolgar demais, digamos assim, né? E ela era uma flamenguista indo para uma final difícil, né? Enfim, o Flamengo acabou perdendo aí, mas ela foi, e ela no vídeo, ela deixa escapar que ela estava empolgada e feliz por conta de estar, né, nessa final presente ali no Morumbi. E aí a assessora, infelizmente, Diego, foi um pouco além, né, nos comentários, porque daí ela, de certa forma, ataca um pouco ali, né, a torcida adversária também, mostrando justamente que supostamente, né, essa torcida do São Paulo era uma torcida de homens brancos, enfim, que não saberia ali que era tudo descendente de europeu, enfim, também generalizando um pouco aí essa questão da torcida do São Paulo, que é mesmo conhecida aí como pó de arroz, enfim, não é como a democracia corintiana, né, digamos assim, agora aqui puxando a sardinha para o meu time, já que eu falo de política, eu posso falar de futebol, enfim, mas foram frases infelizes que, infelizmente, é isso, tem que ter a punição. E aí, Diego, por exemplo, a gente fala, né, com muita gente dos governos e tal, e o pessoal do governo Bolsonaro lembrando do ex-assessor Vicente Santini, que também chegou a ser demitido pelo uso da FAB lá, e que teve alguma história e tudo mais. Enfim, lembraram desse episódio para justamente cobrar aí nas redes sociais esse engajamento contra a assessora da ministra. Eu acho que, assim, passado o episódio, fica a lição de que a gente tem que também ter cuidado com a postura, né, dos agentes públicos, porque a gente sabe, infelizmente, a gente aqui faz esse papel, vira e mexe, no começo do ano, 4 meses, 5 meses de governo, a gente fez um levantamento dos voos da FAB justamente para ver se não há abuso em relação a isso, né? Porque, infelizmente, às vezes os ministros acabam se deslocando para as residências no fim de semana, o que, na época da ex-presidente Dilma, foi vetado. Então, é dinheiro público, é recurso de dinheiro público, faz parte do nosso papel também fiscalizar e faz parte dos agentes públicos prestarem contas e aí tomarem cuidado com o que dizem, né? Infelizmente, porque
por mais que possa ser um momento de descontração, teve lá suas consequências. Esquisito algumas coisas nessa história, né? A gente pode separar até que, de fato, o GSI é responsável pela segurança do presidente e da família, então, tanto na época dos filhos do Bolsonaro, que eram, né, numerosos ali, o GSI fazia essa função. Agora, eu confesso que eu não tenho a informação e nunca tinha, estou em Brasília há 8 anos, cobria Planalto, eu não tinha essa informação de que o GSI fazia o levantamento dos candidatos, levando, e aí com essa, talvez, com esse argumento de que, usando em base, quem estava na frente na disputa, porque daí, se fosse assim, poderia pensar que faz, né, enfim, faz o levantamento de todos. Fora que determinadas informações que a reportagem traz são, no mínimo, esquisitas, né? Porque o irmão manda, né, nos outros. Que tipo de informação? E por que que isso vale para a segurança em si, para você fazer uma estratégia de segurança? Enfim, realmente uma reportagem com revelações importantes que precisam ser esclarecidas, né? No mínimo, porque o GSI, a gente pensar que o Bolsonaro poderia estar usando o aparato do Estado, dos serviços de inteligência, para obter informações sobre a família de Lula e dos filhos, com detalhes assim que não necessariamente sejam atrelados à segurança, é muito grave. E mais do que isso, saber com que tipo de cuidado esses dados são, né, armazenados, manipulados. É claro que é natural a gente imaginar que o GSI tenha armazenado dados de segurança dos presidentes da República, e Lula é presidente pela terceira vez. Então, digamos, estoque de informação existir não chama atenção. Chama atenção ele ser usado de forma, a gente ainda não sabe como, se republicano ou não, por integrantes do governo Bolsonaro nas vésperas da eleição, né? Acho que é uma matéria que precisa de esclarecimentos Podia aproveitar que o general Heleno está ali na CPI e já também perguntar, né? Quem sabe, provavelmente na saída devem tentar falar com ele sobre isso, mas acho difícil ele responder, mas realmente algo a ser apurado, porque é um levantamento de informação que eu diria, no mínimo, suspeito, Diego. Pois é, Carla, aproveitando que você resgatou o assunto do general Augusto Heleno, e esse depoimento até aqui dele, né, o que você achou, né, do que ele disse? Lembrando que ele foi desmentido em algum momento, a gente até falou sobre isso agora há pouco com a deputada Jandira Fegali. Olha, Diego, ele primeiro, a gente lembrando aqui que o general tentou, né, com a sua defesa, não comparecer hoje à CPI e tinha o direito a permanecer calado, que nesse começo aí ele acabou resolvendo falar. Eu acho que duas coisas chamaram a atenção. Uma, o general Heleno, ele sabe que ele, de fato, que o Cid, a frase principal que ele diz que o Cid era um simples ajudante de ordens e não participava de reuniões ou de decisões, que isso seria uma fantasia, o general Heleno sabe que isso não é verdade. Porque o tenente-coronel Cid, ele começou no governo, talvez, como, de fato, um simples ajudante de ordens. Mas ele ganhou a confiança do presidente Bolsonaro ao longo dos 4 anos e foi ganhando, sim, espaço no gabinete. Muito possivelmente, eu não duvido, por exemplo, essa foto que a gente está vendo é de 2019, tanto é que o ministro da Defesa, na época, era o general Fernando Azevedo e Silva, um outro momento, né, do governo. Não era ainda nessas reuniões que a gente está tendo notícias agora de se discutir golpe, nem nada disso. Mas é muito provável que, se a gente conseguir fotos e imagens dessas reuniões mais para frente, eu acho que o Cid provavelmente não estaria ali atrás, ele estaria mais na frente, porque ele ganhou muito protagonismo, sim, no governo, mesmo sendo um simples ajudante de ordens. E o ministro Augusto Heleno, que era alguém que estava diariamente dentro do palácio, sabe muito bem disso. Tanto é que, na campanha, o Cid era também uma espécie de estrategista da campanha. Ele pensava nos vídeos, ele levava pessoas até o Bolsonaro, enfim. Ele é apontado por muitas fontes do Planalto, inclusive, Diego, como o idealizador da tal famosa reunião que acabou levando a elegibilidade do Bolsonaro, a reunião com os tais embaixadores. Muitas pessoas naquela época no Palácio diziam que a ideia dessa reunião e a organização dessa reunião tinha a digital do Cid. Então, o general Heleno, ele dizer que não se lembra dessa influência do tenente-coronel Major Cid, é muito difícil ele não lembrar da presença e da relevância que Cid foi ganhando ao longo dos anos do governo Bolsonaro. E aí eu acho que o destaque também negativo, eu faria outros dois destaques negativos, infelizmente, para a participação
do general Heleno, uma é ele ali se descontrolando um pouco com a relatora, e também sendo indelicado e preconceituoso com a deputada, a deputada trans, esqueci, desculpa o nome dela, agora me fugiu o nome dela. Duda Salabert. Duda Salabert, obrigada, desculpa, fugiu o nome dela. Assim, se dirigindo à deputada de uma forma extremamente desrespeitosa, né? Então, acho que, infelizmente, também fica essa marca de que a gente precisa respeitar a representatividade, a diversidade, e não cabe a um general ir na CPI e não respeitar a deputada. Enfim, acho que são esses três destaques que eu diria, Diego. Diego, esse tema, a gente até falou que semana passada, eu e você, o Sakamoto, né, do lugar de fala, né? Eu acho muito curioso que é um tema que deveria ser muito debatido para as mulheres, a gente deveria ter votos dobrados, digamos assim, porque o senador tem o direito de propor o plebiscito, enfim, não estou dizendo que ele não possa fazer isso, mas é muito curioso que homens queiram debater esse assunto com tantas certezas, um assunto que diz respeito a tão íntimo, ao íntimo da mulher, sabe? E muitas vezes a gente está falando de mulheres também violentadas de várias formas, enfim. E aí, por exemplo, tem projetos, eu lembrei que eu vi o projeto do filho do ex-presidente vereador Carlos Bolsonaro, propondo com que as mulheres escutem o coração do feto, antes de uma crueldade, às vezes, assim, sem um completo limite deste debate, né? Eu acho que o Congresso tem legitimidade para discutir, a gente tem essa discussão sobre a harmonia entre os poderes e sobre a separação entre os poderes, mas é um tema que também já está avançando no Supremo. Eu não sei se caberia esse plebiscito dessa forma, e porque não é tão simples assim, né? E eu acho que a gente precisa avançar no tema com a cabeça um pouco mais aberta. Então, a gente tem que ver agora, o presidente, a ministra, presidente Rosa Weber, vai deixar essa semana no Congresso, deixa essa pauta para o presidente Luiz Roberto Barroso, a gente tem que ver como é que essa discussão vai avançar, mas que seja um debate, que a gente consiga se livrar de tantas amarras e preconceitos, e aí que pudesse ser um debate em que os homens falem menos e escutem mais, sabe? Porque eu acho que tem horas que se os homens falassem menos de temas tão femininos, a gente poderia conseguir avançar um pouco mais, porque é aquela coisa, né? Nosso corpo, nossas regras, enfim, e outras questões que é até meio... É muito desagradável ver tantos homens querendo debater e terem grandes opiniões sobre um tema que eu acho que, em primeiríssimo lugar, cabe às mulheres, né? Principalmente esse debate. E aí, fazendo também um contraponto, Diego, infelizmente, provavelmente, esse debate chega ao Supremo, vai continuar no Supremo, provavelmente com uma mulher a menos, né? Porque, ao que tudo indica, o presidente não vai se guiar por essa pressão, né? E a gente vai ter a nossa representatividade aí diminuída. Eu diria que a gente tem anos-luz pela frente para conseguir avançar em temas como esse, infelizmente, mas o importante é que ele não saia de pauta e que a gente consiga, quebrando preconceitos e pensando na questão do aborto, mais do que tudo, sobretudo, acima de tudo, não é uma questão religiosa, não tem que ser uma questão religiosa, tem que ser uma questão de saúde pública, isso que é fundamental, que a gente parta do pressuposto de que esse debate, ele está olhando para a questão da saúde das mulheres, que hoje, infelizmente, o aborto é uma realidade, e as pessoas mais vulneráveis estão expostas a isso, e a gente precisa olhar isso com menos preconceitos, menos dogmas religiosos, enfim, e tentar olhar e conseguir debater isso com um olhar de saúde pública, né, Diego? Tenho certeza que ninguém deseja fazer um aborto, mas como você bem disse, claro, né, Carla, é uma realidade que existe e que hoje quem tem acesso financeiro, né, consegue fazer com mais segurança, até viajar para outro local, enfim. Quem não tem, aí faz nesses locais clandestinos, as mulheres mais pobres, né, que são aí muitas vezes expostas a... até perdem a vida muitas vezes, né, nesses procedimentos aí. Então, é isso que você falou, uma questão de saúde, né, infelizmente... Eu acho que antes da religião, que acaba dominando essa discussão, tem duas coisas principais que a gente devia colocar em pauta quando a gente fala de aborto, né? Essa questão da saúde e a questão da educação. Da gente pensar em instruir e falar da educação sexual, as pessoas se colocou muito, vai falar de educação sexual nas escolas. Sim, temos que falar, temos que, né, faz parte também da evolução da sociedade a gente saber e ter acesso à informação, e é fundamental isso, né, para meninas e meninos, enfim. Mas é outra coisa que a gente tinha que tirar, né, esse peso religioso desse debate, mas é muito difícil.
Uau.